Olá, pessoal. Eu tô aqui com vocês hoje para trazer algumas novidades aí, né, da GDP, principalmente para o pessoal de Curitiba, para o pessoal do Mato Grosso do Sul que fez o curso o ano passado e, e fica difícil, né, vir fazer o treinamento novamente. Então, eu trouxe uma das partes, eu vou fazendo os vídeos aos poucos, senão eles ficam muito longos, tá? E a primeira coisa, assim, bem importante que eu gostaria de falar com vocês é sobre as comprovações científicas da medicina ocidental, que, com as quais a gente está trabalhando agora e dando todo um suporte aí para a medicina chinesa e para aquela linha que a gente fala da não necessidade de se alimentar tanto, tá? Lembra que a gente falou que quanto mais vezes por dia a gente come, mais a gente engorda, né? Então, se a gente pensar nos hormônios que trabalham com estoque, com queima no nosso corpo, a gente vai falar de insulina e vai falar de cortisol, tá bom? Então, vamos pensar assim. A insulina e o cortisol, eles meio que se odeiam, tá? Eles não podem se encontrar. E nesse encontro aí, a insulina é mais forte, tá? É a insulina que ganha essa briga. Então, quando o cortisol, que é um hormônio de queima, tá bom? O cortisol é um hormônio que faz a gente queimar estoques, tá? E a insulina é um hormônio que faz a gente estocar tudo que a gente come. Então, enquanto a gente está liberando insulina, a gente está estocando, estocando. Então, tudo que eu como com insulina no meu sangue vai virar estoque, seja esse estoque em triglicérides, seja esse estoque em colesterol, seja esse estoque em gordura no fígado, né? Seja esse estoque em forma daquela gordurinha que a gente quer se livrar, tá? Seja em forma de nódulos, seja em forma de alimento impactado no nosso intestino, massas, tumores, tudo isso é estoque. E quem causa esse estoque é a insulina. Tudo bem? Então vamos lembrar. Toda vez que a gente ingere qualquer coisa que não seja café, chá sem açúcar ou água, nós liberamos insulina. Tudo bem? Bom, então o cortisol está lá trabalhando para a gente queimar estoque, para a gente se livrar de tudo aquilo que a gente não precisa. Aí a gente vai lá e toma um café com leite, tá? Isso é uma coisa assim muito prevalente. Eu sempre procuro falar no curso que o leite é alimento e o leite libera insulina. Aí às vezes a pessoa vem depois de 2 meses de EDP e fala: Nossa, Bianca, eu só emagreci 5 quilos e eu só tô jantando. Aí a gente começa a perguntar, né, o que que a pessoa está fazendo e acaba descobrindo que ela toma água de coco durante o dia, que ela toma café com leite de manhã. E aí vai liberar insulina e o processo de limpeza, né, e o processo de queima de estoque vai parar assim que você ingere qualquer coisa que não seja água, água com gás e café e chá sem açúcar. Tudo bem? Então, quanto mais vezes a gente libera insulina, mais o nosso corpo acredita que a gente quer estocar, que a gente precisa estocar. Por isso que se alimentar de 1 a 2 vezes por dia, quer dizer, você vai ter uma janela curta, onde você vai ter sim estoque, mas você vai ter uma janela muito longa de queima, né? Porque aí é o cortisol junto com outros hormônios de queima que vão estar trabalhando. Então, tudo isso a gente tem toda a base aí, principalmente com os estudos do Dr. Jason Fung, e eu vou colocar os vídeos. Aliás, os vídeos já estão lá no Facebook, tá? Mas eu vou postar eles novamente para não pegar muito tempo do vídeo aqui, muito tempo desse nosso vídeo para mostrar os vídeos dos médicos para vocês. Então vamos pensar assim:
Por que a obesidade não era um grande problema até 1970? Porque olha como que a gente fazia. A gente tomava café da manhã, almoçava e jantava, certo? Então, a gente tinha um estímulo de formação de gordura, né? Pelo aumento da insulina, tá vendo essa parte verde? Era o tempo que a gente tinha para estimular o corpo a formar gordura, estocar gordura. Agora, olha o tamanho do azul, né? Que quando a insulina não está no sangue, essa partezinha azul, olha que grande que ela é. Então, a gente tinha mais tempo de queima de gordura do que tempo de formação de gordura. Eu me lembro muito bem, minha mãe não deixava a gente beliscar de jeito nenhum. Entre almoço e janta era só água. Toma, ai, tô com fome, toma água, né? Ela não deixava a gente beliscar. E isso foi mudando, né? Olha como que tá hoje. E infelizmente, isso tem sido recomendação de especialistas atuais. O que é muito triste, porque eu venho conversando com vários médicos americanos, né? E alguns médicos brasileiros também. E o que eles falam? Que durante 6 anos de medicina, eles têm 2 horas de aula de nutrição. Vocês conseguem entender o que é isso? 2 horas de aula de nutrição. Então, realmente, eles não têm noção do que eles estão falando, né? E olha o que os nutrólogos, nutricionistas e médicos estão recomendando pra gente. Café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar e mais um lanche antes de dormir. Olha a quantidade do verde, né? Desse gráfico verde lá em cima, que é o tempo que a gente está estocando, formando gordura, formando nódulos, formando tumores, formando câncer, tá, gente? Que a gente está alimentando o câncer com esse tipo de atitude. E olha lá embaixo o tempinho curtinho que a gente tem de diminuição de insulina para queimar. Então, quer dizer, é lógico que os problemas da obesidade, diabetes, né, e todos os problemas aí, até cardíacos e renais, que são causados por esse aumento da insulina e causados por esse excesso de estoque dentro do nosso corpo, tá? Então, assim, hoje, ainda mais com o prêmio Nobel, né, do médico japonês do ano passado, toda e qualquer teoria de que nós temos que comer de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 horas foram derrubadas. Todas essas teorias caíram por terra, tá? Então, se algum médico, algum especialista falar o contrário para vocês, eles estão equivocados e eles precisam se atualizar sim, tá? Porque na verdade eles estão aí disseminando doenças. Tudo bem? Então, ó, de acordo com as últimas pesquisas, o que seria o perfeito, né? Mas o perfeito, gente, para quem não tem o que queimar, tá? Então, o perfeito seria uma janela de 8 horas de alimentação e 16 horas de jejum. Tudo bem? Então, olha lá, ó, tá vendo? A janela do almoço, então vamos dizer que eu almoço meio-dia e janto às 8 horas da noite, né? Então, quer dizer, eu tenho 8 horas de alimentação e 16 horas de jejum, onde o meu corpo vai queimar gordura. Então, eu vou estocar e formar gordura por 8 horas, certo? Todos os dias. E queimar gordura por 16 horas. Quando a pessoa já tem colesterol elevado, triglicérides elevado, bastante gordura corporal, já tem aí informação de algumas doenças que vêm desse estoque de gordura excessivo, o jejum mais prolongado é o mais indicado, principalmente para diabéticos. O Dr. Jason Fung, na clínica dele lá no Canadá, ele fez alguns estudos que o pessoal chegou a ficar 370 dias em jejum, tomando só o caldinho de osso, né? E comendo gordura de coco, né? Que assim libera um mínimo de insulina, mas o pessoal chegou a fazer mais de um ano de jejum. E assim, cura para doenças renais gravíssimas, cura para diabetes, para hipertensão e para mais uma série de doenças aí
foi acontecendo de acordo com o tempo prolongado de jejum. Então, não tem por que a gente ter medo do jejum. Agora, vocês perguntam, Bianca, por que almoço e janta e não café da manhã e almoço? Então, vamos voltar e vamos lembrar lá da medicina chinesa, quando a gente fala que o Yang, né, que é a nossa capacidade de prolongar a vida, é a nossa capacidade de viver mais tempo e de se abrir para o mundo, ela acontece de manhã e o pico dela é ao meio-dia. Agora, se a gente pensar na medicina ocidental, lá para as 4, 5 horas da manhã, existe um coquetel de hormônios que são liberados no nosso sangue, que são o cortisol, né? Lembra que a gente falou que o cortisol é um hormônio que queima a gordura. A noradrenalina, que é um hormônio precursor da adrenalina, que dá pique e energia pra gente. E o GH, que é o hormônio do crescimento. E o que esse hormônio do crescimento faz? Ele dá manutenção a todas as células, ele reconstrói tudo que foi lesionado no dia anterior, ele repara os nossos tecidos de forma que os nossos órgãos vão estar sempre novinhos em folha, tá? Nossa pele também, por isso que as pessoas que fazem jejum, elas ficam com um aspecto muito mais jovem, né? Então a gente vê que o pessoal que faz GDP emagrece 10 quilos e rejuvenesce 10 anos, tá? Então isso é bem óbvio, principalmente se vocês olharem as fotos lá no grupo do Face, vocês vão ver o quanto a pessoa rejuvenesce também. Então por que a gente não toma café da manhã? Porque a hora que a insulina aparece, esses 3 hormônios que nos dão energia, longevidade e manutenção, eles vão embora. Então, no momento em que você come, antes do meio-dia, 13 horas, esses hormônios vão embora. Então, por que a gente vai querer, né, comer, tomar por causa de um pouquinho de leite? A gente tem tanto estoque, não tem necessidade de se alimentar de manhã. E sem dizer, gente, que assim, eu fiz uma viagem aí uns 2 meses atrás e nos 5 dias de viagem, aquele buffet maravilhoso de café da manhã, no penúltimo dia eu falei, hoje eu vou tomar café, né? Tá tão bonita essa mesa. Foi a pior coisa que eu fiz. Eu me arrastei o dia todo. É péssimo. Então, a partir do momento que o seu organismo também se acostuma a utilizar esses 3 hormônios maravilhosos que trabalham para o nosso benefício de manhã, quando você come de manhã, o seu corpo fala, não, isso é muito ruim, né? Só lembrar de quando a gente era criança, a gente não gostava de tomar café da manhã, né? Bom, então, e aí vamos pensar nessa coisa do corpo querer o peso de volta, né? A gente tem uma glândula aí, a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo é uma região responsável por controlar o peso que a gente perde, tá bom? E que a gente ganha também. Então, ele dá manutenção ao nosso peso de acordo com o que ele acha que a gente deve ter. Então, conforme a gente vai comendo, a gente vai criando uma coisa chamada resistência à insulina. Tá? Então, quando a gente cria resistência à insulina, e quando que a gente cria resistência à insulina? Quando a gente come toda hora, tá? Então, continuar a comer 3, 4 vezes por dia, diabetes é uma coisa que vai acontecer e vai ser só uma questão de tempo, tá? Então, conforme essa resistência à insulina vai se desenvolvendo, o hipotálamo acredita que a gente tem que manter aquele peso alto, porque, poxa, se ele tá comendo toda hora, porque ele quer estocar, certo? Então, a resistência à insulina ela acontece no fígado, por quê? Porque a gente está toda hora liberando insulina, né? Isso no fígado por ingestão de excesso de açúcar, no músculo por causa de falta de exercício e no cérebro porque a gente está liberando insulina o tempo todo. Então, quanto mais tempo a gente passa acima do peso, mantendo níveis altos de insulina, mais o nosso hipotálamo acredita que o peso deve ser mantido e ele vai lutar para mantê-lo. Então, o porquê desse slide? Para explicar para vocês que as pessoas que são obesas há mais tempo são as que mais têm dificuldade de perder peso no início. Tá? Então você vai ter que reeducar o seu hipotálamo até ele acreditar que você não quer e não precisa desse peso,
Tudo bem? Então muita gente fala, nossa, emagreci, vai, 40 quilos, mas esses 30 que eu ainda preciso não vão embora. Aí nesse caso o jejum tem que ser maior. Porque aí você precisa realmente fazer o seu corpo acreditar que você não precisa mais desse peso, tá? E é por isso também, gente, que a sessão de feedback é tão importante. Quem fez GDP 1 ano e meio, 2 anos atrás e não fez a sessão de feedback, não tem problema. Nunca é tarde para recomeçar. Muito pelo contrário. A partir do momento que você recomeça, o seu corpo agradece e já começa a reagir de forma bem saudável, né? Para você. Então, quem não fez, faça. Não tem data limite, tá? E a nossa preocupação aqui no Instituto Haikai é realmente vocês ficarem bem, tá? Então, que vocês fiquem bem a partir do momento que vocês decidirem que querem ficar bem. A gente está aqui esperando e vai dar o maior apoio para vocês, tá? Então, muita gente fala assim, jejum, que palavra horrível, né? Gente, qualquer momento que você não está comendo é jejum, né? Então, nesse momento, se você só está me ouvindo e não está comendo nada, você está jejuando, tá? Agora, se o jejum é de meia hora, 1 hora, 10 horas ou 50 horas, aí é outro assunto, tá? Mas vamos quebrar aí esse tabu em cima dessa palavra que é o jejum, porque é só não comer. A qualquer momento que você, por exemplo, você termina o almoço, né? E espera 10 minutos para comer uma sobremesa, você jejuou 10 minutos. Tudo bem? Então a gente só tem 2 opções na vida: ou a gente está comendo ou a gente está jejuando, tá? Então eu gosto de falar isso aí porque as pessoas parecem que têm muito medo dessa palavra jejum. Bom, aí tem um outro vídeo, né, que eu também vou postar para vocês, que fala sobre obesidade e diabetes e o papel da insulina, tá? Mais um médico falando aí para vocês. E aí, vamos dar uma olhadinha nesse slide, que são efeitos apontados pelas pesquisas, tá? Do jejum. Então, ó, além de emagrecer, diminui processos inflamatórios, reduz a pressão arterial, melhora as taxas de açúcar e gordura no sangue, tá? E sem dizer os vários, gente, tiveram estudos feitos 100 anos atrás, tá? Sobre jejum e epilepsia. Então, as crianças antigamente, e mesmo os adultos, eles tinham a cura da epilepsia com jejuns prolongados. Eu acho engraçado porque que ninguém... Bom, na verdade não é que ninguém fala sobre isso. É que quando os medicamentos antiepiléticos surgiram, eles pararam de utilizar o jejum, lógico, né? Porque o jejum é de graça. Agora, medicamento é caro e a indústria farmacêutica ganha bastante dinheiro, tá? Então, olha lá, a associação do jejum com a dieta cetogênica, né, ou ketogênica, reduziu em até 99% crises de crianças com idade entre 2 e 7 anos, gente. Olha que fantástico. Por quê? Ficar sem comer em dias alternados promove uma mudança na forma do funcionamento dos neurônios. Então, quer dizer, hoje já existem centenas de pesquisas aí em cima de diversas doenças cerebrais, neuronais, psiquiátricas, né, com o jejum. E os resultados têm sido fantásticos, tá? Bom, com relação ao câncer também, tem dezenas de estudos de cura de câncer gravíssimo, tá? Com longos períodos de jejum que são controlados, lógico, com médicos, né, dentro de clínicas, mas a pessoa fazendo jejum diariamente, né, um jejum aí de 20 horas, às vezes 22 horas diariamente, ela já consegue se livrar do câncer, tá? Então, também, essa questão do diabetes, né, nós temos vários alunos, vários praticantes da GDP que se curaram, gente, de diabetes, tá? Uma doença que ainda se diz que não tem cura, mas tem sim. E sem dizer que melhora o cérebro, né? Cognição, memória, capacidade de aprendizagem e o humor também, tá? Se vocês colocarem aí efeitos do jejum, Prêmio Nobel de Medicina 2016 no Google, vocês vão encontrar muita coisa fantástica que vai dar mais força ainda para vocês de iniciar ou de continuar.
né, nesse trabalho aí que a gente iniciou com o curso. Então, quais são os benefícios do jejum? Quer dizer, quais são os benefícios de não comer? Né? Induz a autofagia. A gente falou lá no curso que a autofagia é o processo que o nosso corpo faz de pegar todo o nosso lixo e utilizar em forma de energia. Tá? Aumenta o GH, que é o hormônio do crescimento. Lembra que é aquele hormônio que dá manutenção em todas as células do nosso corpo. Diminui a insulina e previne a resistência a ela. Tá? E a doença assim, mais grave de resistência à insulina é o diabetes mesmo. Quando a gente jejua, a gente utiliza gordura e proteínas nocivas, tá? Não é músculo, é proteína nociva, câncer, como forma de energia. Jejuar preserva a massa magra. Ninguém perde músculo com jejum, gente. Isso já foi comprovado dezenas de vezes, tá? Se a pessoa não ganha músculo, é porque ela tá comendo toda hora e o baço dela está muito fraco. E tem um vídeo sobre o baço aí que já tá no grupo do Facebook para vocês, tá? Então, a pessoa, eu treino, como e não consigo ganhar massa muscular. Lógico, o baço tá super cansado de tanta alimentação. Então, como é que o baço vai conseguir construir músculo se ele tem que estar toda hora cuidando de digestão de alimento? Tá? O jejum também acelera o processo de rejuvenescimento e previne doenças, aumenta a disposição, aumenta o nosso tempo livre, né? Porque eu podia estar aqui preocupada em fazer almoço agora e não. Tô aqui preocupada em levar uma coisa legal para vocês, né? E diminuir os gastos com comida, medicamentos, tratamentos médicos. Gente, esses são alguns pouquinhos benefícios do jejum, né? Porque quem tem feito aí 1, 2 refeições por dia ou fez jejuns mais prolongados, já percebeu a quantidade de benefícios que ele traz pra gente, né? Bom, aí tem um outro vídeo que eu também vou colocar lá, né, para vocês. E depois eu achei essa charge super ótima, né? Que a médica fala para a paciente: fique em pé e diga qual é o seu problema. Aí ela fala: cortei a bebida, comidas pesadas e em 2 semanas perdi apenas 14 dias, não é? Então, quer dizer, quantas vezes a gente fica um tempão, faz tratamento estético, vai para academia, faz dieta e nada. Você só perde tempo, perde dinheiro, perde até crença nas coisas, né? Porque não tem resultado. E aí vamos pensar no The Biggest Loser, né? Já há mais de 30 anos foi-se comprovado que dieta e exercício não cura obesidade, não cura diabetes. Então, essa moça aqui, ela teve a coragem, né, de falar: todos nós, né, estamos gordos de novo. Por quê? Porque eles ficam lá num treino, numa dieta controlada, dentro do programa, mas a resistência da insulina não baixa, né? Então, quer dizer, o maior problema que é se alimentar toda hora e ficar liberando um hormônio que quer estocar, ele não é tratado, ele não é abordado. Então, quando a pessoa sai de lá, por menos que ela coma, um pouquinho mais de aumento calórico que ela tem, pronto. Ela já volta e tem aquela questão do hipotálamo também que a gente falou. A pessoa é gorda um tempão, então o hipotálamo dela acredita que ela precisa engordar. E isso só vai acontecer como? Com a ajuda da insulina, porque sem insulina a gente não estoca gordura. Tudo bem? E aí, né, gente? Eu falo, convido vocês a assistirem esse programa Largados e Pelados, tá? Que tem o programa de 21 dias e 42 dias de jejum. Às vezes os caras passam 42 dias comendo mosca, tá? E muitas vezes sem água. E olha aqui, olha a massa muscular, né? Olha a massa muscular final dessa. Olha aqui, olha a cara dessas pessoas desnutridas, de quem tá morrendo. Isso aqui foi no final, 42 dias. Olha a massa muscular dessas pessoas. Então, assim, contra fatos não há argumentos, né? Então, o fato é: o jejum não mata, o jejum não faz mal, o jejum não deixa a gente fraco, tá? Assistam esse programa. Esse programa é fantástico para vocês verem conforme as pessoas vão ficando 5, 6, 7 dias de jejum, a força que elas vão tomando, que os 3 primeiros dias a dificuldade é a cabeça, né? A maior dificuldade é a cabeça. Para quem sabe inglês, os livros do Jason Fung são fantásticos. Leiam, leiam mesmo.
porque vai ajudar, vai dar muita confiança para vocês. E quem precisar fazer qualquer pergunta, tiver qualquer dúvida, venha conversar. Olha esses casos aqui, gente, né? Que são os casos de maior perda de peso. Olha a cara de jovem, ficou 10, 15 anos mais jovem, não é verdade? Então, gostaria de convidá-los a fazer o feedback, a conversar, mandar e-mail, postem suas dúvidas. Gente, eu tô aqui para isso, tá? O nosso objetivo aqui é levar saúde para vocês e ter certeza de que vocês estão bem. Para vocês aí do Mato Grosso do Sul e do Paraná, a gente vai mandar a apostila em forma de PDF, tá? E que a apostila tá com todos esses dados novos aí também. E, gente, vamos ficar saudável. Vamos ficar saudável porque a vida é só essa, né? E a gente não quer dar trabalho para ninguém, a gente quer viver feliz, tá bom? Então, de coração, tomem aí a decisão de ficarem bem e contem com a gente para o que vocês precisarem. Um grande abraço e chequem lá o grupo lá de vez em quando que tem sempre novidade. Até mais!